Memórias do Padre Germano, capítulo 25. Uma procissão. Meus irmãos, deixai-me divagar por alguns momentos. Pensamento humano, eterno demente das idades, como te comprazes na evocação do passado, criança de todos os tempos, qual mariposa pintalgada a saltitar de flor em flor. Assim também me vou eu, sem ordem nem concerto, narrando a minha história, e a mim, que em tudo aconselho o método, podereis acusar-me de antimetódico, porque tão prestos vos conto os últimos instantes da minha existência, como me comprazo em referir os atos anteriores a essa mesma encarnação. Sem querer desculpar-me dessa anomalia, devo, entretanto, dizer-vos que tenho delineado o meu estudo em meio desta aparente incoerência, fazendo simultaneamente dois trabalhos. Toco a fibra sensível do espírito que se encarrega de vos transmitir sua história, e este, por sua vez, clama à porta dos corações lacerados, a dizer-lhes: escutai-me, pois que venho narrar um episódio de lágrimas. Entre o espírito que transmite e o espírito que recebe, deve estabelecer-se afinidade de sentimentos, porque desse modo o trabalho é mais fecundo. O espírito, segundo o meio que acolhe para manifestar-se, deve sujeitar-se ao grau de adiantamento dos seus ouvintes. Por exemplo, de que serviria uma comunicação sobre astronomia a pobres seres da terra que mal soubessem ler? O essencial não é que falem os espíritos, mas que os espíritos despertem a sentimentalidade. E este é o meu propósito, isto é, despertá-la naquele que recebe minhas impressões, para que, por sua vez, a desperte em vós outros. Não quero que sejais sábios, desejo, em primeiro lugar, que sejais bons. E eis porque me não cansarei nunca de vos contar episódios comovedores, certo de que a humanidade precisa mais sentir que investigar. A prova disso é que entre vós, míseros seres da terra, acham-se encarnados hoje grandes sábios da antiguidade, e que, sob a aparência de pigmeus, exclamam desalentados: ah, é tanto o frio que sinto na alma, que para aquecê-la não bastaria todo o fogo do sol. Isto é o bastante para vos provar que a sabedoria, sem o sentimento, é fonte sem água. Pois bem, para encontrar a água da vida, é preciso sentir, amar, compadecer-se, viver para o próximo. Eis porque se encontram hoje entre vós homens de profundo saber, que quais leões enjaulados
ainda que estejam em meio dos mares, dizem, olhando o céu: Senhor, se é que existes, tem piedade de mim, tira-me deste planeta e leva-me a uma paragem onde possa respirar. Assim, os que por sua sabedoria assombraram o mundo antigo passam hoje completamente despercebidos, confundidos com ignorantes da terra. Pois bem, o que nós queremos é evitar estas lutas sórdidas, essas trabalhosas reencarnações. Muito tempo há que vimos trabalhando neste sentido. Queremos que a humanidade chore e que, com suas lágrimas, se regenere. Não vimos dizer novidade, pois os fatos se reproduzem idênticos de todos os tempos, sendo os fracos humilhados pelos fortes. De todas as épocas, a superstição se tem apoderado do entendimento humano. A falsa religião tem levantado altares e a fria razão tem negado obcecada o princípio inteligente que existe na natureza. Filho de Deus, o homem nega sua paternidade, aproveita-se do seu livre-arbítrio para tornar-se parricida. Entretanto, o homem sem crença religiosa, ainda que seja um profundo matemático, não passa de um selvagem semi-civilizado. E é por isso que pomos todo o nosso esforço em despertar o sentimento humano, visto como o homem que ama os semelhantes, ama a natureza e, amando-a, adora a Deus. Posto que Deus, a vida disseminada no átomo invisível ou nos sóis, que com seu calor atraem milhões de mundos. Sim, meus filhos, é preciso amar para viver. Vós não conheceis os verdadeiros gozos da existência, porque só viveis para vós mesmos e ninguém compartilha das vossas alegrias egoístas. Assim, não podeis estar contentes com a sorte, vivendo isolados, tanto mais quanto a soledade é má conselheira. A soledade é agradável, necessária mesmo, quando o homem tem alguma boa ação a recordar. Fora disso, quando o homem só pensa em si, o solitário é digno de compaixão. Tive muitas existências. Em algumas delas fui chamado sábio, mas crede que só vivi depois que fui chamado bom. Então sim, tive momentos que nunca, nunca hei de esquecer. Quando em meus olhos se fixaram esses olhares, como que impregnados nos resplendores do infinito, quando a voz da gratidão se fez ouvir aos meus ouvidos, quando as mãos de dois jovens estreitaram as minhas, dizendo no seu gesto mudo: bendito sejas, pois que te devemos nossa ventura. Então
o espírito despertou do seu penoso letargo. Desfizeram-se as brumas da miséria humana e o sol da vida eterna brilhou, esplêndido, no horizonte límpido do futuro. Amai, amai muito, amai com todo o entusiasmo de que é capaz o Espírito, o qual só para amar foi criado. Amai, porque amando tereis cumprido o divino preceito da suprema lei. Vou contar-vos um dos episódios da minha última encarnação. Sangrenta guerra havia terminado, satisfazendo os homens nela miseráveis ambições. Muitas viúvas, velhos e órfãos gemiam no isolamento das suas aldeias, e como se bastasse, não fora a destruição dos combates, a peste, sua eterna companheira, entrou de semear a desolação e o terror pelas cidades fratricidas, que aos filhos ordenaram corressem, perseguissem, matassem seus irmãos. A aldeia por mim habitada estava localizada em lugar tão elevado, tão puros eram o seu ar e a sua aguada, a correr em cristalinos veios e fontes, que as enfermidades reinantes não haviam escalados os seus lares. E assim é que, a despeito da pobreza quase geral dos seus habitantes, nos casos de epidemia, acorriam centenas de famílias para beber água da fonte da saúde, a qual, segundo o vulgo, era preservativo de todas as moléstias. Mas apesar de paupérrima, essa aldeia era circundada, posto que, a grandes distâncias, de opulentos castelos. Em caso de necessidade, castelos e conventos, granjas e tugúrios enchiam-se de forasteiros, fugitivos de um perigo que quase todos levavam consigo. Fugiam à peste e em si mesmos a traziam com seus vícios e ambições. Dessa feita, ao declarar-se a epidemia, foi a aldeia invadida por uma avalanche de nobres que vieram perturbar nossa tranquilidade. Entre os fugitivos, contavam-se alguns príncipes da igreja que, em vez de ficarem nas suas dióceses, abandonavam o rebanho quando ele mais necessitava de exortações, de esmolas e cuidados. Tal não deverá ser, porque os sacerdotes nunca são úteis à sociedade como nos momentos de perigo. Nas épocas normais, pouco menos que desnecessários se tornam. Entretanto, em meio das calamidades, podem ser os enviados da providência a difundirem consolações aos atribulados. Mas, como sempre, os príncipes da igreja, o que mais descuraram foi o cumprimento dos seus deveres. Ainda dessa vez,
deixaram ao baixo clero a luta com os enfermos e cuidados outros penosos da situação. Entre os bispos chegados à minha aldeia, um havia do meu conhecimento desde a infância, homem audaz que se valia da religião para dissimular bastardas ambições. Foi ele também dos que mais haviam trabalhado para comerciar com a fonte da saúde. Felizmente, a epidemia extinguiu-se sem que na aldeia e seus arredores um só óbito se verificasse por tão horrível enfermidade, o que deu aso a que esse bispo, a quem chamaremos Favônio, subisse ao púlpito da velha igreja e num tom imperativo dissesse o seguinte: pecadores, acabais de ver como a cólera divina descarregou seus furores sobre as cidades assoladas por essa epidemia, justo castigo de suas ambições. A providência acaba de demonstrar seu agravo pelo desatino dos homens, castigando de morte os rebeldes, destruindo-lhes o corpo e condenando-lhes o espírito à eterna expiação de suas culpas. Para desagravar a providência, é justo levarmos a efeito um ato agradável ao Senhor, dando igualmente testemunho da nossa gratidão por nos haver conservado a vida, que empregaremos em honrar e glorificar a Deus. Assim, pois, ordenamos que no próximo domingo todos os fiéis se reúnam para acompanhar a divina majestade que levaremos em procissão ao cume da montanha que domina esta aldeia, voltando depois por sua encosta a esta igreja. Ordenamos que ninguém falte, pois queremos que todos compartilhem de um ato tão meritório. Aquela linguagem imperiosa causou péssima impressão aos meus paroquianos, acostumados que estavam a acompanhar-me sempre que lhes ordenasse. Amavam-me simplesmente, e isso era o bastante para que de contínuo se revezassem na cultura do meu jardim, acompanhando-me até a porta do cemitério, depois do meu habitual passeio. No seguinte domingo, fiz ver ao meu superior que me cumpria ocupar a tribuna sagrada, mesmo porque, se os meus fiéis o ouvissem outra vez, haveriam de perder a fé em Deus por muitos anos. Deus não se impõe, Deus faz-se amar, e aos seus ministros importa não darem ordens imperativas, a menos que não queiram deixar de ser intérpretes do Evangelho do Cristo. Favônio fitou-me com o olhar que bem exprimia o seu ódio. Eu, porém, nunca soube o que fosse medo. Antes, ao contrário, meu espírito retemperava-se na luta, e assim foi que, mais animado que nunca, subi ao púlpito e disse o seguinte: meus amigos,
Por discordar em alguns pontos da prática anterior, no domingo passado, apresso-me a desvanecer certos erros que não desejo absolutamente abrigueis em vossas mentes. Ela baseou-se no errôneo princípio de que a cólera divina descarregava seus furores sobre as cidades assoladas pela peste, e a mim me cumpre repetir o que muitas vezes já vos tenho dito, isto é, que Deus não pode jamais encolerizar-se, visto ser superior a todas as paixões humanas. Deus não pode fazer outra coisa senão amar e criar, e este pressuposto não pode ofender-se, mesmo porque até ele não chegam nossas míseras querelas, nem há que atribuir desgostos ao que fora está do nosso alcance. Personalizar Deus é amesquinhar sua grandeza, é desconhecer a essência mesma do seu ser. Sim, Deus os cria e ao criá-los, dá aos mundos como aos homens leis eternas. Assim, pois, quanto ocorre, obedece ao cumprimento da lei. Sabido é que as guerras sobrevêm à peste, não como castigo à nossa barbárie, mas como consequência da infecção atmosférica pela decomposição de centenas de cadáveres, cujos gases deletérios contaminam o ar. Mas se os homens pudessem ofender a Deus, a Ele ofenderiam os vigários do Cristo, os pastores do Evangelho, que abandonam o rebanho ameaçado pelo lobo, o que não quer dizer que não ofendam os nobres sentimentos, que devem ser o patrimônio exclusivo do homem. Príncipes da Igreja, tendes assim tão pouca fé na justiça divina, a ponto de abandonardes vossos postos, abandonando com isso famílias indigentes no meio da calamidade. Sabeis o que representa um bispo da diocese, pois é o mesmo que o capitão de navio, que o não abandona enquanto não salva o último dos tripulantes. Assim, não deveis vós outros abandonar vossas cidades infeccionadas. Antes, deveis nelas permanecer para reanimar os fracos, para consolar os tristes. Se quiserdes ter o nome de Pai das almas, é como Pai que deveis proceder. Pode conceber-se que um pai salve sua vida deixando perigar a vida dos filhos? Não e não. Primeiro a daqueles, depois a sua. Procedei como bons sacerdotes, portanto, ou deixai de usurpar títulos que, a bem da verdade, não vos competem. Julgai salvar as aparências com um longo passeio, obrigando enfermos e velhos a seguir-vos. E para que
As cerimônias religiosas jamais devem ser obrigatórias. Se crentes há necessitados de tais manifestações, sejam eles os concorrentes de tais manifestações, as quais, na verdade, nada têm de útil, visto como não são as procissões que engrandecem o sentimento cristão. Passear o cálice com a hóstia consagrada não leva esperança a nenhum espírito enfermo, como faz a exortação evangélica que o sacerdote dirige ao ser que sofre. As procissões e as romarias não dão outro resultado que não o desfastio da gente moça, o cansaço dos velhos e a desilusão dos pensadores, além do vão prestígio daqueles que as organizam. Certo, sobre bases bem diferentes deve a Igreja cristã levantar suas torres. Registre-se, portanto, que considero as procissões, passeatas anti-higiênicas, manifestações religiosas que não despertam outro sentimento além da curiosidade, quando o sacerdote cristão deve ter mais nobres aspirações. Como deveis concluir, minhas palavras tiveram diverso acolhimento. Meu rebanho não me aplaudiu, somente porque o lugar não permitia. Os adversos, esses não me encarceraram, por ter eu a vantagem de uma grande força magnética, dominando-os minha vontade. Quando os fitava de alto a baixo, fechavam os olhos e fugiam, dizendo baixinho: sois um feiticeiro, fiel servidor de Satanás. Naquela tarde, organizou-se a procissão, à frente a nobreza, depois os prelados e, por último, na cauda, os meus paroquianos. Eu segui atrás de todos, levando o cálice. Todas as crianças me rodeavam, não só as da minha aldeia, como também as da nobreza. A infância é naturalmente expansiva e até essa me demonstrava afeto na ingenuidade da sua inocência. E foram eles, os meninos, os únicos que gozavam com aquele passeio, porquanto os demais o fizeram por fazê-lo, sem aquela espontaneidade de sentimento que é a vida do espírito. No topo da montanha fizemos alto e os meninos da aldeia entoaram um hino à providência, implorando-lhe proteção para os forasteiros que no dia seguinte deveriam regressar a seus lares. Descemos depois, cruzamos a ponte da encosta e detivemo-nos na praça da igreja, onde os enfermos e anciães mais velhos nos esperavam, ou antes, me esperavam. Cabe-me a satisfação de dizer
que eles só deixaram tetos e leitos para ouvir-me, sabendo que eu falaria antes de recolher-me ao templo, circunstância que, aliás, muito contrariou o bispo Favônio. Eu disse-lhes então: é aqui que devo falar, porque é aqui que os velhos e enfermos me esperam. A igreja é pequena e incômoda, mormente faltando-lhe os assentos necessários. Demais aqui estão eles no seu local favorito. Nesta praça brincaram quando crianças, bailaram quando moços, e hoje, já decrépitos, é nela que vem pedir ao sol o calor de um de seus raios, que lhes aqueça os corpos enregelados. Falemos, pois, aqui, onde o sol lhes reanimará a matéria, e minha palavra lhes alentará o espírito. Dito isto, subi os degraus que conduziam ao templo e, detendo-me no andro, comecei assim: príncipes da igreja e nobres do reino, já cumprimos vossos desejos, subindo processionalmente ao cume da montanha. Já destes graças a Deus por vos haver poupado a vida. Já vos disponde a regressar amanhã aos vossos lares, certos de que a peste se não cevará em vosso corpo, visto como já vos preservastes do perigo, bebendo por 3 novenas a milagrosa água da fonte da saúde, rezando 7 salves à Virgem antes de cada dose diária. Acreditai-vos salvos, tão grande será a vossa superstição, que já não temereis a cólera divina, como dizeis vós outros. Com sacrifício tão pequeno se acalmará a cólera do Onipotente. É curioso ver como encarais ofensas e desagravos. Eu, contudo, como vejo muito longe, como sei quanto se conspira em relação ao manancial dessa fonte, como sei que se prevalecerão do fato de não haver falecido nenhum de vós durante a prolongada permanência nesta aldeia, para dizer que a dita milagrosa fonte não deve ficar por mais tempo ignorada, e que ao partirdes deixareis avultados donativos, não só para reedificar esta velha igreja, como também para levantar uma ermida junto ao manancial. Eu devo de antemão prevenir-vos de que todos esses donativos serão entregues aos pobres, e nem um ceitil gastarei na reedificação da igreja. E ela é pobre, como vedes. Seus vasos sagrados não são de ouro, são de estanho. O cálice também não tem valor pelas pedras preciosas que o adornam, mas sim pelas mãos que o erguem em memória de Jesus Cristo. Se o celebrante, ao levantá-lo, levanta com ele o Espírito de Deus,
Deus despede sobre a sua cabeça os eflúvios da sua onipotência, ainda que o cálice por ele sustentado seja feito da mais grosseira argila. Não quero que o sofisma religioso profane esta aldeia, dando valor àquilo que na realidade não o tem. A fonte da saúde não tem a seu favor senão a pureza da sua linfa, filtrada em ásperos rochedos. Sim, essa linfa nos chega aos lábios cristalina e pura, porque nenhuma substância estranha corrompe os seus diamantinos filetes. Dizei-me vós, os que apregoais que essa água vos deu vida, que diferença experimentais por seu efeito? Nenhuma, certamente. Já se sabe que o habitante da cidade, ao passar uma temporada no campo, sente mais leve, tem mais apetite. Mas no que diz respeito ao vosso moral, que modificações notais? Quando se verifica um milagre, deve haver uma transformação radical, e vós viestes com a morte n'alma para voltardes como viestes. Vós tendes as mesmas ambições, os mesmos desejos. Foragidos da peste, levais a peste convosco. Vossos olhos me têm revelado grandes mistérios. Sei que há jovens desejosos de morrer, por já vergarem ao peso dos seus 15 anos. Sei que há entre vós mulheres que choram, recordando grandes erros, e que vieram à fonte da saúde, crentes de que a virtude de suas águas destruiria os frutos do adultério. Ah, quantas histórias me viestes revelar, sem me dizerdes uma só palavra. Ainda assim, quanta compaixão me mereceis. Como sois pobres vós, com todos os vossos tesouros. E dizer-se que ainda quereis aumentar vossas misérias, profanando este sítio em que vivem, doce, pacificamente, alguns pequeninos da terra. Não intenteis perturbar nosso repouso, porque jamais consentirei na realização dos vossos planos. Enquanto eu viver, não se abusará aqui da credulidade religiosa. E para que vos convençais de que a fonte da saúde a ninguém dá vida, devo dizer-vos que um dentre vós, aquele que mais bebeu desta água, morrerá antes de reentrar no seu palácio. Ao pronunciar palavras tais, foi indescritível a confusão da turba, que murmurou entre si: é um louco que não sabe o que diz, enquanto outros se entreolhavam atarantados. Nisto, o bispo Favônio aproximou-se de mim e disse, com amarga ironia: já que sois vós adivinho, dizei qual de nós há de morrer.
Voz, lhe respondi com acento imperioso e abrandando a voz. Faço-vos esta advertência, porque conheço a vossa história e muito conviria vos confessasseis a mulher que perdestes, assenhoreando-vos do seu futuro. Aproveitai estes instantes que vos são preciosos. Alguém me disse, alguém me inspira, e minhas predições soem cumprir-se. Não estranhais minha linguagem, pois já sabeis de antemão que detesto as farsas religiosas. A multidão foi se retirando e uma preciosa menina, a angelical Eulina, filha dos condes de São Félix, que durante quase toda a tarde estivera ao meu lado, disse em tom angustioso: Padre, vou-me embora amanhã e, no entanto, muito preciso falar-vos. Ide encontrar-me na fonte da saúde, onde minha aia me acompanhará. Não são horas de entrevistas, minha filha, mas como sei que sofres, lá irei ouvir-te. Retirei-me ao meu quarto, seguido de Sultão. Tomei algum alimento e deixei-me dominar pelo sono. Sultão, entretanto, cuja extraordinária inteligência sempre causava admiração, compreendeu sem dúvida as palavras de Eulina, como compreendeu por seu gesto que se tratava da fonte da saúde, e assim foi que me despertou, lambendo-me as mãos e ladrando de mansinho. De fato, despertado, lembrei-me do compromisso e, acompanhado do fiel companheiro, lá me fui à fonte, onde Eulina já me esperava, na companhia de sua aia. Logo que me viu, disse: Padre, esta tarde dissestes grandes verdades, assegurando que aqui ninguém recupera a saúde. Tendes razão, Padre, porque doente vim eu e doente volto. Meus pais e meu confessor querem casar-me com um homem a quem detesto. Homem, sim, mas que é um miserável. Antes, prefiro matar-me que ceder-lhe minha mão. Era isto, precisamente, o que vos queria dizer. Isto é, que estou disposta a morrer, a fim de rogardes por mim nas vossas orações. Ora, aqui está minha filha, como a fonte da saúde, em vez de curar-te, piorou o teu estado, porque a verdade é que aqui te agravou a enfermidade. Bem eu sei, e se falei esta tarde, foi principalmente por teu respeito, tendo lido nos teus olhos que a água desta fonte poderia causar-te a morte, se a tempo te não ministrassem o antídoto.
Que sabeis? Disse-me ela, fixando em mim os formosos olhos. Nada de particular, minha filha. Vai-te tranquila, porque velarei por ti. Neste caso, melhor será me coloqueis debaixo da vossa proteção. Não, nada de violências. Amanhã direi a teu pai que espere para dar-te novo estado. E ele esperará, visto como, entre nós, há uma justa causa a decidir, que o levará a obedecer-me. Sei que nesta fonte viste uns olhos que te fizeram fremir teu coração, enquanto a tua esplêndida formosura despertava uma alma adormecida. Enfim, posso fazer tua felicidade e hei de fazê-la. Vai-te, portanto, em paz. Eulina olhou-me com esse arrobo próprio das virgens, que apesar de estarem na terra, lembram-nos o céu, e enlaçando-me a cabeça nos meus braços, disse em tom vibrante: Padre, sede bendito, vós sim é que me haveis restituído a saúde das almas, filha, é o amor correspondido. Ama, se és amada, eu te prometo a realização dos teus sonhos. Minha promessa é água para o teu espírito. Confia em Deus, no mancebo dos olhos negros, e em mim. Sorri, ditosa, porque terás na vida dias de sol. Ela partiu e eu fiquei longo tempo na fonte da saúde, necessitado que estava de preparar-me para um novo sacrifício. Certo, recordareis que entre os seres a quem amparei na vida estava um menino, filho de uma indigente que morreu ao dar-lhe a luz. Lembrai-vos que eu recolhi e deixei em poder de uns aldeães para procurá-lo 3 anos depois e entregá-lo aos pais de Maria, a fim de que tivesse uma família carinhosa. Não havia um só dia que André não viesse ver-me, espírito simples e agradecido, cresceu tranquilamente e completou 17 anos sem que uma nuvem de tristeza lhe sombreasse a fronte. Várias vezes me dissera: Padre, quero ser sacerdote, e quando deixardes de existir, vos substituirei, pois todos me estimam aqui. Não, filho, prefiro que te cases, que tenhas família, que teus filhos cresçam à minha vista, vendo-os eu fazerem cavalo da minha bengala. Quero que gozes do que não gozei. Mas é que não amo nenhuma mulher, replicava simplesmente. Mas hás de amar, meu filho, porque ainda és muito jovem. Quanto a mim, sempre nutri a ilusão de ligá-lo a qualquer jovem aldeã,
para viverem ao meu lado, e até já me via rodeado de netos. Netos sim, porque André era meu filho. O olhar de sua mãe, moribunda, a muda súplica daqueles olhos, despertou-me no coração um paternal amor. Eu estimava André com toda a efusão de minha alma. E esse afeto, confesso, tinha o seu quê de egoísmo. Queria que André fosse bem meu, e assim é que eu eduquei, sem despertar-lhe a inteligência, ensinando-lhe as noções mais precisas e guardando-me de aprofundá-lo nos estudos, para que seu espírito não ambicionasse um dia abandonar aquela vida pacífica. Eu tinha necessidade de guardar perto de mim algo que me pertencesse, que tudo me devesse, e para isso ninguém melhor que esse André, vindo ao mundo nas mais tristes contingências, e que graças à minha projeção se fizera ditoso na abundância e de todos estimados. Deixando-lhe adormecido o espírito, monótona não lhe seria a vida da aldeia. Eis tudo. Às vezes olhava-o e dizia: sou um criminoso, pois este menino bem educado poderia dar alguma coisa na sociedade, mas assim também se perderia para mim, muito longe, e Deus sabe se o tornaria a ver. Não, não, ele que tudo ignora, nada sofre, e eu, tendo-o ao meu lado, sou feliz. E assim se iam passando os dias, até que apareceu Eulina com os foragidos da peste. Uma tarde, essa mesma Eulina veio ver o meu jardim, que era o mais bem cultivado e afamado na aldeia, pela grande variedade e louçania de suas flores. André apressou-se a oferecer-lhe não só as melhores dessas flores, mas também os frutos. Os dois jovens quedaram-se como extasiados, de fronte um ao outro. Eu, oculto, observei essa mútua impressão, ouvi a conversação animada, vi como seus olhos diziam: amo-te. E sem poder conter as lágrimas, suspirando, levantei-me contrariado, vendo assim desfeito em 2 segundos todos os meus planos. André já não seria mais ditoso ali na aldeia. A saudade de Eulina o atormentaria, porque era formosíssima e seus olhos lhe haviam prometido um céu. De resto, André seria muito infeliz se acaso não lograsse realizar seu sonho. Para melhor certificar-me,
Pus-me de observação e vi como aquela alma despertava do seu letargo. Mudo, pensativo, deixava-se ficar longas horas no jardim, assentado à mesma pedra em que ela se sentara. Pouco dedicado à leitura, até então procurou nos livros agradável passatempo, que lhe servia às vezes de pretexto para conversar com Eulina, quando esta, ao cair da tarde, vinha ver-me, segundo ela dizia. Durante 2 meses se criara um paraíso, posto que ele, André, por completo se transfigurasse. Seu semblante risonho tornou-se melancólico, as maçãs do rosto empalideceram, a fronte franziu-se e os olhos ganharam nova expressão. O menino se fez homem e começou a sofrer. Mediu o abismo profundo que o separava da bem-amada e tremeu. Ela era filha da mais alta nobreza, imensamente rica. Ele, pobre, sem instrução e sem futuro. Quando soube o dia em que partiriam da aldeia os nobres a ela vindos, vi-o entrar no meu quarto, sombrio e tristonho. Que tens? Ele, por sua vez, fitou-me espantado e replicou: não sei. Não mintas, que és ainda muito criança para mentires. Não me consideras um pai? Sim, neste caso, por que não me confias tuas penas? Porque vou aumentar as vossas. Não importa, Deus me dará forças. Senta-te e fala. Mas André nada pôde dizer. Soluçante, voz entrecortada, apenas balbuciou: é amanhã a partida. Já sei, e se não tivessem vindo, melhor seria. É verdade, disse-me André com tristeza. Eu vivia tão tranquilo e agora não sei que será de mim. Agora começarás a viver, porque começarás a lutar. Amanhã mesmo deixarás a aldeia. Eu? Gritou o menino com mal dissimulada alegria. Sim, por muito tempo tenho sido egoísta e confesso-te minha fraqueza. Eu, árvore morta para adquirir seiva, pretendi enxertar com as minhas secas raízes o tenro arbusto que és tu. Fiz o propósito de te não instruir, deixar-te adormecido em calmo sono. Por mim, casar-te-ia com uma jovem aldeã rica, e juntos viveríamos todos. Teus filhos adormeceriam em meus braços, e eu lhes ensinaria a andar. Parecia-me até já ver o jardim transformado em paraíso. Que formoso sonho! Hoje, entretanto,
torna-se impossível realizá-lo, uma vez que já despertastes e amas como só se ama uma vez na vida. Meu egoísmo tem agora o seu justo castigo. Sim, eu, desde logo, deveria ter pensado em fazer de ti um homem, ao encarregar-me da tua criação. Antes, devia atender, estudar as tuas que não as minhas aspirações, mas ao invés de o fazer, eis que te fui entretendo, como se entretém uma criança. Perdoa-me, pois, meu filho. Nem um segundo mais permanecerás ao meu lado. Amanhã te porás a caminho, munido de cartas que te abram as portas do grande mundo. Uma mulher nobre, que muito me estima, te acolherá de braços abertos e te servirá de mãe. Dize a essa jovem perturbadora da nossa alma que te espere, porque tu vais conquistar um nome para fazê-la tua esposa. André atirou-se-me aos braços e não pôde manifestar sua gratidão senão pelo olhar. A emoção embargava-lhe a voz. Era demasiado feliz. No dia seguinte, lá se foram todos e eu, ao ver-me só no jardim, chorei. Chorei por André, mas logo fiquei tranquilo, mais tranquilo mesmo do que nunca, porque cumprira o meu dever. 6 anos mais tarde, Miguel e Maria, atarefadíssimos, predispunham meu quarto para a chegada de hóspedes. É que Eulina estivera participando sua próxima vinda e suplicando que a fosse esperar na fonte da saúde. André, durante esse tempo, e graças às minhas recomendações, conseguira quanto podia desejar em todas as cartas, me patenteava sua gratidão. Na tarde aprazada, dirigi-me à fonte, desejando, qual criança, que as horas corressem breves. Ouvi finalmente tropel de cavalos ao longe e para logo vi surgirem Eulina e André, que me não deram tempo de os contemplar. Tal a precipitação com que se me arrojaram aos braços. Na vida há momentos cujas múltiplas sensações não se podem descrever, e assim renuncio ao relato do inefável gozo por mim experimentado. Quanto tempo permanecemos abraçados, ignoro, sei apenas que falávamos os 3 ao mesmo tempo. Me não cansava de contemplar André, um gentil cavalheiro cujos olhos negros irradiavam o fogo da vida. Vinham ali para que lhes abençoasse a união. Eulina, de acordo com seu pai, deixava a casa paterna, visto como sua mãe e seu confessor
de modo algum queriam anuir aquele casamento. O conde de São Félix, porém, devia-me a vida e mostrou-se reconhecido, confiando-me a felicidade da filha. Que formoso par! Eulina já não era a tímida menina, mas a mulher em toda a plenitude de sua beleza e atrativos. Alma apaixonada, fitava André de modo tal que faria enlouquecer os santos. Jamais olvidarei essa noite, que ventura a minha, por vê-los tão felizes e sorridentes, acariciando-me qual se fora uma criança. Ali mesmo, diante da fonte rústica, levantei a destra e disse: sede abençoados vós, por vossa juventude, como por vosso amor. Perpetuai o matrimônio que contraístes no outro mundo e segui unidos por toda a eternidade. Sede como a luz e a sombra que caminham juntas, sempre como a árvore com as suas folhas, com a flor e o fruto. Não tenhais senão um só pensamento, manifestado por uma só vontade: amai-vos, porque dos que se amam é que o Senhor faz seus anjos. Involuntariamente caíram ambos de joelhos e eu continuei falando da felicidade do amor. No auge do entusiasmo, emudeci, porém, vendo duas sombras diante de mim. Era uma, a menina pálida dos cabelos negros, que depunha na fronte de Eulina a sua coroa de brancos jasmins. A outra, a mãe de André, que apoiando a destra na cabeça do filho, fitou-me e disse: bendito és tu, que serves de pai aos orfãozinhos. Tais palavras causaram-me tão profunda impressão que me não contive, exclamando: André, tua mãe. Ele ergueu-se aturdido e nada viu, enquanto Eulina afirmava distinguir um reflexo que se esvanecia. 8 dias permaneceram na aldeia os jovens esposos. 8 dias que me pareceram 8 segundos, pois eu não me cansava de os fitar. Necessitava ver-lhes a imensa e comum felicidade para não sentir a ausência de André. Depois, quando partiram, quando os vi se afastarem, rodeados de numerosa criadagem que o conde enviara para acompanhar a filha, quando os vi no seio da grandeza, em plena mocidade, quando vi André em todo o esplendor da sua juventude,
guiando seu fogoso corcel, voltei-me ao passado e contemplei ao longe um quadro miserável, qual o da mendiga dando à luz uma criança que entrava no mundo causando a morte da sua mãe. Ao vê-lo depois, esse órfão tão jovem, tão guapo e tão feliz, não me contive que não dissesse de mim para mim com íntima satisfação: essa felicidade é obra minha. Graças a Deus, minha existência não foi estéril. Quando me digo insulado, minto, porque jamais está só aquele que difunde o bem. André há de sempre lembrar-se de mim. E assim foi de fato. Ele caminhou impávido, futuro afora, tornou-se célebre por seus feitos e por toda parte falou de mim com entusiasmo, a ponto de ser um dos que mais cooperaram para tornar patente a minha santidade. Muitas e desencontradas opiniões me julgaram durante minha vida, e a ignorância deu valor aos meus atos mais simples. Minha predição quanto ao bispo Favônio realizou-se, vindo ele a morrer em meio à viagem de morte natural. Eu entendia muito de medicina e sabia a moléstia que o minava, os abusos que praticava, bebendo em demasia da água da fonte da saúde, para comprovar que essa água lhe dava alívio, quando a verdade era que, para o seu mal, constituía veneno toda espécie de líquidos. Minha observação, aliás oriunda do estudo, tornou-a o vulgo por inspiração divina, uma vez que assim tudo se julga neste planeta. A ignorância é assaz grande para converter pigmeus em gigantes e condenar ao esquecimento verdadeiros gênios. Mas ainda bem que hoje os Espíritos vos vêm esclarecer muitos mistérios. Aceitai as suas revelações, porque são as memórias do passado.